O que é a morte? É o fim da vida. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! É a continuidade do sangue. Pela força! Pelo amor da força! É a razão da existência. Pela harmonia universal dos infernos! Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe? O terceiro mundo vai explodir! 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbird, start, go, 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 go. Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast de cinema do fundo do baú. Sombras Elétricas, e o meu nome é Thiago Diniz. E meu nome é André Renato. Galera, hoje a gente vai caminhar na fronteira da imaginação, na Twilight Zone Fringe, que separa os filmes B, que são os filmes de gênero bem vagabundos, filmes de exploitation também, que só querem gerar bilheteria, dos filmes de arte, filmes autorais, cult, independentes, que têm uma proposta mais estética, filosófica e por aí vai. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar de um dos filmes mais ambiciosos dessa rara e esquisita linha: Zumbis do Mal, em inglês Messiah of Evil, ou Messias do Mal. Não estamos falando do Jair Messias miliciano Bolsonaro. É outro Messias do Mal. Embora o culto, a seita de zumbis que ele cria dentro do filme pode sim nos trazer paralelos com o bolsonarismo que ainda é, infelizmente, muito real. Bem, galera, Zumbis do Mal é um filme bastante curioso, como todo filme de Grindhouse, né? Se você lembrar aí dos filmes que o Tarantino fez, junto com o Robert Rodrigues, eles fizeram 2 média-metragens que eram intitulados de Grindhouse Movies, né? Eles fazem referências a esse tipo de filme, né? E os Zumbis do Mal, gente, é bastante curioso, né? Porque não é só por causa do enredo maluco e do estilão dele, né? Mas também por causa de detalhes muito saborosos da produção. Né, André? Fala aí. Exatamente. Zumbis do Mal é uma produção de horror de baixíssimo orçamento, rodada nos Estados Unidos e lançada em 1973. Quem assina o roteiro e a direção é o casal Willard Huyck e Gloria Katz. Mais tarde, esses dois ficariam conhecidos em Hollywood pelos roteiros de Loucuras de Verão, American Graffiti, de 1973, dirigido pelo George Lucas, e Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984, do Steven Spielberg. Aliás, o Templo da Perdição é o Indiana Jones que está mais perto do gênero do horror. Quem não lembra daquela cena do sacerdote, daquele culto macabro, arrancando o coração lá da sua pobre vítima, né? Então, esse tipo de coisa já estava presente em Zumbis do Mal. Pois é, o elenco no geral é bastante desconhecido, mas o filme tem uma brevíssima ponta de ninguém menos que Walter Hill. Sim, ele mesmo. O Valtinho Colina. Diretor de The Driver, Warriors, Warriors come out to play. E Ruas de Fogo, que também é um outro filme bem interessante aí, viu? Enfim, Zumbis do Mal foi tendo seu formato mutilado ao longo das décadas, por causa de uma péssima distribuição. Sim, em torrent você até acha esse filme em widescreen para baixar, mas no Prime Video dos Estados Unidos, para quem usa VPN, o filme tá num
péssimo 4x3, que é aquele formato quadrado de televisão, que distorce bastante as belas imagens que esse filme tem. É uma pena. Até o título foi sendo mudado ao longo dos anos, para você ter uma noção dessa mutilação aí do formato, né? Que começa no próprio formato de exibição dele e termina até no nome. Porque ao longo dos anos a gente tem The Second Coming, né? A segunda vinda, traduzindo em português aí, e The Dead People, né? A galera morta. Mas todos esses nomes aí, eles são o mesmo, né? Que em inglês é o Messiah of Evil, né? Nos Estados Unidos existe uma edição em DVD, mas no Brasil só teve um lançamento em VHS com o título de Zumbis do Mal. Mas e aí, André, vamos pra história? É pra já. A história, galera, de Zumbis do Mal bom, se liguem, agora vai começar a bagunça. A história acompanha a jovem Arletty, que parte para uma cidadezinha mais ou menos isolada no litoral da Califórnia. Para mim, viu, Thiago, essa cidadezinha lembrou bastante a famosa Bahia dos Anjos, da clássica novela Vamp, da Globo, no começo dos anos 90, né? Sim. A cidadezinha que vai ser tomada pelos vampiros e também por zumbis, mas aí vão aparecer os orixás, cara, pra... E cara, nessa história, Vamp, e a gente nesse tá filme fazendo um episódio especial sobre Vamp qualquer dia desses. total, e nesse filme também não tem a Cruz de São Sebastião pra ajudar. Não tem, infelizmente. Enfim, ela vai em busca do pai dela, que é um artista plástico que tinha deixado de dar notícias. Chegando lá, ela descobre que, na verdade, o pai tinha desaparecido completamente, sem dar sinal. Bom, na investigação pelo paradeiro do pai, a Arletty vai se juntar a um trio de amantes jovens. Um trisal mesmo. Jovens, desocupados, livres e soltos pelo mundo. Coisa bem de Nouvelle Vague, né? Coisa bem de filme do François Truffaut, principalmente. Esse trisal é composto pelo Tom, que é um dandy com um jeitão bem blasé. A Laura, e tem um jeitão de femme fatale. E a Toni, que é uma jovem quase adolescente com um jeitão bem de Lolita, a Lolita do Nabokov. Enfim, essa galera, ela vai descobrir que, na verdade, é uma espécie de culto satânico com mortos-vivos, é um culto satânico formado por zumbis, está tomando conta da cidade, lentamente dominando toda a cidade. Esse culto teria sido fundado por uma espécie de missionário religioso satânico que teria chegado lá na cidade no século XIX. Enfim, aí o resto vocês assistam o filme porque é diversão na certa, pra ir ver como que essa história vai se resolver. Só que esses zumbis que o André mencionou ali em cima, né, do culto satânico, eles não são zumbis mesmo, que nem lá os descerebrados do George Romero, né? Não, aqui eles são mais parecidos com aqueles mutantes meio mortos, que era do Mortos que Matam, que é o The Last Man on Earth, de 1964, com Vincent Price. Antigão, classicão. Ou até mesmo aquele filme A Última Esperança da Terra, né? O The Omega Man, de 1971, que tem o protagonista lá, o cara do Ben-Hur, como que chama mesmo, André? O Charlton Heston. Exatamente, que é também protagonista lá do Planeta dos Macacos. E ambos desses filmes são adaptações, né, do romance I Am Legend, que é Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, né, que também inspirou o filme lá do Smith. Agora, o toque especial mesmo, que abre e fecha o filme compondo assim um ciclo, né, tá nos acontecimentos que são narrados pela Arletty em flashback. Pois ela se encontra trancafiada num manicômio, já que ninguém acreditou na história dela. Então você já começa o filme sabendo que ela falhou.
né? Mas aí você não sabe no quê. Ou seja, aí, né, qualquer semelhança lá com o Gabinete do Dr. Caligari de 1919, do Robert Wiene, aí são meras coincidências, né? O tom confessional da narrativa da Arlette também lembra A Hora do Lobo, de 1968, do Bergman, né? Quer dizer, são referências muito cabeças para esse tipo de filme, né? Que gira em torno do exploitation, que é dos anos 70, que é gritante no filme, mas tem essas referências também. E fora isso, tem mais ainda, né? Fala aí, André. Exatamente. Zumbis do Mal, galera, é exploitation cabeça. É filme B cult, né? No sentido bergmaniano. Bom, em matéria publicada na revista Film Comment em 2010, os próprios diretores de Zumbis do Mal admitem que foram influenciados pelo cineasta italiano Michelangelo Antonioni, um dos nomes mais clássicos do cinema de arte europeu. A cena de A Aventura do Antonioni, filme de 1960, em que a personagem interpretada pela atriz Monica Vitti se vê assediada e perseguida pelas ruas por um grupo de homens que só faltam babar, lembra bastante algumas cenas e a atmosfera geral de Zumbis do Mal. Sim, e por sinal essa cena aí da aventura serviu de inspiração também para uma cena daquela série recente lá da HBO, The White Lotus, que tem a Aubrey Plaza, e a cena que eu tô falando até, inclusive, é ela no lugar da Monica Vitti, lá na Itália. É isso mesmo. Bom, com isso, galera, a gente vê que o terror de Messiah of Evil assusta mais pela atmosfera de estranhamento e sugestões surrealistas de algumas cenas do que pelo gore, pela violência ou pelo jumpscare propriamente dito, embora o filme tenha certa violência, tenha certo gore ali. Zumbis do Mal tá mais para David Lynch do que para George Romero, nesse sentido das atmosferas e do quase um surrealismo ali. A frase final da protagonista, eu gostei do Arlette, viu, Thiago? Porque dá um tom bem brasileiro pra coisa. Vamos falar Arlette agora. Exato. A cena final em que a Arlette, quase que num balbucio, falando, né, quase que num murmúrio, num balbucio, e que resume o filme como um todo, com bastante classe, essa frase final dela, lá no hospício, diz assim: "Each of us dying slowly in the prison of our minds." Quer dizer, cada um de nós morrendo lentamente na prisão de nossas mentes. Tá aí, ó. Tá aí, galera. Tá aí. Não é surpreendente mesmo? Um filme de horror que tem essa conexão com o cinema autoral europeu dos anos 60? Que tem referência do Antonioni, principalmente? Não é surpreendente isso? A gente trouxe pra vocês aí. Pois é. Enfim, é Bergman, é expressionismo alemão, né? O Gabinete do Dr. Caligari. Uhum. É o Antonioni. E essa coisa da prisão de nossas mentes, né? Quer dizer, no fundo, um horror psicológico altamente subjetivo, uma questão que já puxa um pouco, talvez aí pelo David Lynch também, né? Quer dizer, pelo que vai ser o David Lynch, né? Já que Exatamente. Zumbis do Mal é anterior. Exatamente. Mas enfim, são outras referências, né? Aqui a gente tá bem longe daquele exploitation clássico, né? Que são os filmes de zumbi do George Romero, que são os filmes de terror do Wes Craven, né? O The Last House on the Left. Exato. Enfim, é uma outra pegada. Bom, já que falamos do Antonioni, vamos aprofundar um pouco aqui essa vereda. Uma das características mais marcantes dos filmes
do Antonioni, que é uma característica bastante existencialista, particularmente na chamada trilogia da incomunicabilidade do Antonioni, formado pelos filmes A Aventura, A Noite e O Eclipse. É essa coisa de os personagens serem pessoas meio que perdidas no mundo, sem rumo na vida, circulando pela cidade a esmo, pelo mundo, às vezes à procura de algo, outras vezes sem objetivo nenhum, mas sem nunca encontrar plenamente o que buscam, sem nunca parar, descansar ou desistir. São personagens andarilhas, sabe? É diferente do Under Hero, que a gente até falou num episódio lá atrás. Exatamente. Esse aspecto, ele é bastante trabalhado nos filmes do Antonioni, aliás, pelo filósofo cinéfilo Gilles Deleuze, no livro A Imagem Tempo. Pode crer. Os Zumbis do Mal é bem isso mesmo, gente. Personagens jovens, belos, descolados, zanzando por aí em crise existencial, como se fossem sonâmbulos, que até faz esse espelhamento com os próprios zumbis da cidade ali. De certa maneira, né, a gente até pode falar isso, né, que eles são os zumbis ali, né, principalmente com a fala que o André mencionou, da Arlette. Exatamente. Eles acabam sendo, na própria maneira deles, mais zumbis do que os zumbis propriamente ditos que acabam aparecendo no filme. Eles não aparecem logo de cara, eles aparecem já filme adentro, entendeu? De uma maneira bastante surpreendente até, de modo que nem precisaria ter zumbi no filme, exatamente falando, para ele já ter essa atmosfera bastante tenebrosa, angustiante num sentido existencial, entendeu? Esses personagens serem como zumbis simbólicos, né? Quer dizer, são mortos-vivos na própria vida, no próprio mundo, que no geral resume o sujeito no mundo contemporâneo, né? De acordo lá com as ideias do Deleuze. O sujeito nesse mundo já se aproximando do capitalismo tardio, né? Em que você tem tudo ao alcance das mãos, mas ao mesmo tempo nada te satisfaz e você nem sabe mais o que você quer direito, mas você quer algo a mais. E por outro lado, você não acredita, né, em nenhuma das promessas tradicionais de felicidade, quer dizer, família tradicional, Deus, carreira, entendeu? Então você fica meio que exilado no próprio mundo, meio que perdido. Você vira justamente como o trisal de dandies aí nos Zumbis do Mal, né? Que vivem, sabe, curtindo a vida de maneira livre, só que sempre com aquela cara meio blasé, meio entediada, meio deprimida, sabe? Meio que tocando um foda-se, sabe? Então não é uma coisa plenamente feliz ali. Inclusive, a gente tem que falar bastante melancólico. Inclusive, a gente tem que falar de uma cena que representa bastante isso daí, que é a introdução desses personagens, porque a Arlette ela vai parar num hotel de beira de estrada e num dos quartos estão os três lá, né? Exatamente. Só que tem mais uma pessoa, que é um morador de rua, né? Que é o bêbado da cidade. E ele tá contando a história dele pro rapaz, né? Que a gente fala dandy, mas, gente, é um playboy. O cara, ele tá pagando pro cara contar uma história de vida real pra ele, assim, sabe? Tipo... Exatamente. Pra ele se divertir lá, entendeu? Exato. Consumir a história do cara, tipo, Exato. Ele tá atrás da história da cidade, né? O playboy tá obcecado com o mistério da cidade, mas ainda assim, na cena, a representação é exatamente isso, assim. Ele tá sendo... o cara tá servindo de entretenimento ali, né? Só que é um cara que tá contando uma história dele super dramática, né? E isso exemplifica muito bem o trio, né?
essa introdução. Exatamente. Outra cena que a gente tem que lembrar aqui, já que a gente vai falar de cenas, o André ele falou sobre essa atmosfera, né, terrível que tem no filme, né, que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Tem uma cena desse trio, com a Lolita do trio, a jovem, ela vai pro cinema da cidade. E lá no cinema, ela começa a ver um filme muito louco, assim, tipo, é um western super exploitation, inclusive, parece que é uma paródia dos filmes da época, e ela tá sozinha na sala. Só que a montagem do filme vai fazendo com que a sala comece a encher de repente, né? Tipo, em plano contra plano, você vai mostrando ela assistindo a tela e o que tá passando na tela. Sempre quando volta para ela, tem alguém sentado atrás, nas cadeiras de trás dela, né? Isso vai enchendo. E no final do filme, ela se levanta, né, assustada com tudo isso, e tenta sair do cinema. E não tem como sair. Ela encontra o destino dela aí. Isso é um pequeno spoiler, mas assim, exemplifica como que o filme foi meio que pensado, né? Essa morte no cinema, inclusive quando a câmera fixa no pessoal assistindo o filme que tá passando na tela, os próprios zumbis, eles estão assistindo o filme também. Tem uma crítica ali, né? Sim, porque não são aqueles zumbis sem mente, né? Do George Romero, do The Walking Dead. São zumbis que, como você falou, Thiago, estão mais para aqueles mutantes do Eu Sou a Lenda, né? Então eles são pessoas aparentemente normais, fazem todas as atividades normais, só que eles estão totalmente bitolados naquele culto satânico ali e tentando contaminar outras pessoas pro culto deles, né? E aí, de fato, a cena que eles chegam lá na menina dentro do cinema é terror puro. E aqui tem um outro detalhe que vale a pena a gente comentar, viu, Thiago? Que é o seguinte, a gente fala aqui em Lolita, essa palavra Lolita, mas assim, obviamente sem endosso nenhum a nenhuma forma de objetificação da mulher, muito menos, pelo amor de Deus, né, pedofilia e coisas assim. Exatamente. Mas a gente usa essa expressão talvez na falta de uma expressão melhor que a gente não conseguiu pensar, né? Puxando muito para aquela ideia de, entre aspas, Lolita, que já está colocada no Vladimir Nabokov, Exato. nas versões cinematográficas que fizeram do Nabokov, em filmes que se inspiraram por essa obra, né, como Beleza Americana, e que também era muito presente nos filmes B, nos filmes de Grindhouse, de Sessões da Meia-Noite, né, nesses filmes de exploitation dos anos 70. Exploitation é justamente isso, literalmente a exploração. Exploração do quê? De temas bem polêmicos, para causar choque mesmo, um choque transgressor contra a moral dominante e contra, na verdade, qualquer valor estabelecido, né? E com isso tentar trazer mais bilheteria. Exato, mas a gente tem que fazer uma menção aí nisso, porque assim, a gente tá falando do exploitation, que tem esse viés desse tipo de filme que a gente traz aqui para vocês, que tem uma pegada mais autoral, mais artística e tudo mais. Porque tem uma série de filmes de exploitation que é só para tirar bilheteria, que é o valor no de geral choque. É isso. O valor de choque é só para gerar bilheteria, não é pensado, é o que chocar mais. Então Isso daí é a banalização de tudo. Vocês têm que pensar mais no exploitation como se fosse o pré. Eu poderia até falar aqui que é o pré-blockbuster, né? Que é essa exploração da bilheteria através dos filmes, né? É um blockbuster de baixíssimo orçamento, né? De baixíssimo orçamento, mas assim, ele tem as características de produções que tem baixo orçamento de hoje que são blockbusters, né? Que tem esse pensamento, o que eu quero dizer é que tem esse pensamento monetário, né? No final das contas. É isso aí.
Enfim, Zumbis do Mal tem uma proposta mais artística, né? Mais ali no Antonioni, né? Como a gente falou. Os próprios diretores admitem essa influência do Antonioni, mas ele também não é um produto da época dele, né? Então ele também reproduz o que se fazia na época. E aí na época, nos filmes de exploitation, você encontra bastante a objetificação da figura feminina, né? Da mulher como objeto sexual, incluindo a mulher mais jovem, né? Daí a questão da Lolita e tal. Exato. Isso é prática comum em todo o exploitation. E esse filme tem 3 personagens femininas, né? E um masculino do panteão ali principal, né? Sim. E as 3 sempre estão vestidas de uma forma sexy, em todas as cenas, né? Exatamente, o filme explora bastante assim, a sensualidade delas. Exatamente. Sim. Então, assim, já fica aí dado o alerta, né? É bem filme dos anos 70 mesmo. E, gente, vale lembrar sempre aí que, como a gente já falou em outros episódios, né? A gente não endossa essas coisas, né? Tipo, o exploitation aqui, na verdade, a gente usa mais como exemplo cinematográfico, né? Da história do cinema. Não é que a gente venera ou qualquer coisa assim. A gente sabe dos problemas, das problemáticas que tem nesse gênero. Inclusive, a gente tem que fazer a denúncia sempre quando tem, né? Essa é uma velha questão polêmica, né? A gente procura analisar as obras dentro do período histórico em que elas se desenvolveram, né? Exatamente. Eu acho isso mais importante. Cada obra é produto de sua época. O que não impede... Bom, aí começa a questão polêmica, né? Será que impede a gente hoje em dia de consumir essas obras ou não? Eu, pessoalmente, acho que não impede. Contanto que você saiba separar o joio do trigo, entendeu? Então, um filme como Zumbis do Mal tem algumas coisas ali que a gente hoje torce o nariz, mas tem outras que dá pra aproveitar. A mesma coisa pra mim vale pra literatura, entendeu? Mas enfim, isso daria uma longa discussão. Retomando um pouco aquela cena que você tinha falado, Thiago, do bêbado ali, essa cena é legal se você, assim, viajando um pouco mais aqui agora, essa coisa lá do dandy playboy pagando uns trocados pro bêbado da cidade contar a história de vida dele, sabe? Como se fosse uma televisão ali pro playboy se divertir. Inclusive ele tá do lado de uma televisão. Exatamente, pode crer. O que você já vê aí a composição desse plano, né? Exatamente. Pensando aí na fotografia de cinema. Quer dizer, é filme B, exploitation, mas tem um uso muito consciente da linguagem cinematográfica. Enfim, isso pode fazer a gente lembrar um pouco de certas problematizações do próprio consumo de cinema ou de arte como um todo, né? Pensando aqui na recepção de arte, quer dizer, a grande arte, né, que a gente chama, será que no fundo não é isso, a miséria humana? Em que medida que a grande arte não é a miséria humana levada para museus, ou para cinema, ou para alta literatura, para ser consumida por gente rica que nunca sofreu aquela miséria e que vai estar muito confortavelmente consumindo ali como entretenimento ou como arte que seja, mas é um mero consumo, entendeu? No fundo não vai afetar a vida daquela pessoa ali. Assim, isso me faz lembrar bastante nas fotografias do Sebastião Salgado, por exemplo, circulando aí pelas altas galerias de arte, sabe? E, no entanto, as fotografias do Sebastião Salgado, elas mostram que, assim, muitas delas, uma miséria humana terrível, cara, terrível, sabe? Isso pode trazer certa problematização, certos incômodos, entendeu? A arte apenas, mesmo a arte socialmente consciente, politicamente consciente, né, naquele sentido que eu sempre gosto de falar, a arte que deve servir para nos humanizar. Quer dizer, você, mesmo sendo playboy, entre aspas, você conhecendo a dor de uma pessoa pobre, você, pela própria catarse, entendeu? Se sensibiliza, você se abre pro outro. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo fica
isso pode ficar só numa dimensão do consumo mesmo, sem partir para a ação. O ideal seria que isso levasse à ação. Quer dizer, você ouve a história de uma pessoa pobre, alcoólatra, sabe? E a partir daí você desenvolve uma ação sua, política inclusive, né, para mudar aquele estado de coisas. Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente apenas consome essa arte, que até pode ser mais consciente, mas a gente apenas consome aquilo e não muda em nada as nossas vidas, a gente não vai tomar uma ação concreta, né, para mudar aquela realidade, e fica por isso mesmo, que é justamente o que aparece no filme, né? Aquele pobre diabo ali, ele conta a história lá pros dandies e depois vai embora e fica por isso mesmo, e aquilo é como se fosse a televisão do dia, sabe? Isso dá uma reflexão, enfim. Exatamente, é uma reflexão aí para ficar com você, né? E sempre pensar que a arte, né, sempre tem um subtexto, sempre depende de quem faz ela e para quem que ela faz. E também tem essa questão financeira, né? Que a exploração, como o André falou, de alguns temas, ele sempre vem de um viés financeiro, né? Que a gente volta de novo com o tema exploitation, que aqui é um gênero cinematográfico, mas também pode ser, né, como a arte é explorada hoje em dia, né? Mas eu acho que fechamos, né, André? Fechamos, é isso aí. Fechamos. E fala aí, André, pra galera, onde que a gente vê essa pérola? Bom, esse filme já é mais difícil, viu, pessoal? Vocês, assim, ele é difícil achar para baixar, mas vocês conseguem achar em trackers públicos, ou seja, sites que oferecem torrent para baixar filme e que são de acesso livre. Você não precisa fazer cadastro no site, não precisa receber convite para entrar no site. É diferente dos trackers privados, como a galera chama, né? Então você acha em alguns trackers públicos, só que você acha poucos seeders, ou seja, poucas pessoas que colocam o filme para baixar. E isso significa o quê? Que vai demorar mais para você conseguir baixar o filme, sabe? Se você conseguir baixar o filme completo. Mas demora. Então é difícil de achar para baixar, mas você consegue. Por ser difícil, nesse sentido, eu nem recomendo tentar pelo streaming. Pode ser mais complicado ainda. Mas quem quiser, vai lá, né? Mas enfim, você até consegue achar para baixar em poucos casos. O filme ele é falado em inglês, né? Um filme norte-americano. Mas é difícil você achar, mais difícil ainda você achar com legendas em português ou mesmo legendas em inglês. Já é difícil. Bom, uma outra opção para quem usa VPN é que o filme está disponível na Paramount Plus americana e no Prime Video também dos Estados Unidos, naquele formato terrível do 4x3. Quem usa VPN tem então essa opção também. Mas enfim, é aquela velha história, né? Garimpar, cara. Uma das coisas mais legais que eu acho da cinefilia é você garimpar filmes esquisitos. Essa é a graça do garimpo, né? É difícil, é trabalhoso, demora, às vezes é muito custoso, entendeu? Mas quando você consegue, cara, puta, é uma satisfação, assim. É como se você tivesse descoberto uma pepita de ouro ali, sabe? Então essas dificuldades fazem parte, galera. A gente trabalha com as armas que a gente tem e, mano, são vitórias. Parabéns pelas vitórias aí que a gente conseguiu. Bom, galera, chegamos mais um final aqui de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo no YouTube ou compartilhem esse podcast por aí. Também o vídeo do YouTube seria muito legal. Temos as nossas redes também, né? Que tem o blog do Sombras Elétricas com a sua newsletter
E eu espero que vocês voltem para o próximo episódio, sempre fortalecendo essa pequena rede que estamos tentando construir aqui sobre cinema e trazer uma ótica um pouquinho mais enviesada aí para a esquerda. E é isso, curtir, compartilhar, avaliar positivamente, são coisas que ajudam bastante aí a gente a produzir conteúdos diferenciados e com, né, o nível de aprofundamento que a gente consegue dar, que a gente sempre busca, entendeu? Fazer um trabalho honesto, com o máximo de qualidade que a gente é capaz, para enriquecer a cena aí. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou. É isso aí, valeu, falou.